Oi, gente, boa tarde. Vamos para mais uma live. Como não ser capturado pelas emoções. E aí, vocês estão animados para o título, para a live de hoje? Para esse tema tão interessante? Boa tarde para vocês que estão entrando. Boa tarde, queridas. Pri, linda! Então, hoje nós vamos falar assim, como não ser capturados pelas emoções, né? Na semana passada a gente conversou sobre como a gente pode produzir um processo digestório bom sobre as emoções. Então a gente fez a metáfora da digestão emocional, como é que ela pode ser boa, né? E a gente conversou bastante sobre isso. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais para que vocês entendam, né, como que vocês podem não ser capturados por essas emoções. Como que elas se instalam. Tem algo muito importante para a gente aprender hoje, para a gente entender e compreender, para que a gente consiga ir se desenvolvendo na vida e estabelecendo esses processos de digestão de uma maneira mais adequada, mais saudável, né, mais como se a gente fosse tivesse nas nossas mãos essa digestão, né? Não fosse só algo que estivesse bem longe da gente. Então a gente sabe que para a gente entender as coisas, a gente precisa dos nossos processos cognitivos. O cérebro, né, ele tem uma formação. Então a gente tem ali várias partes dentro desse cérebro. E o mais importante da gente entender que para não ser capturado pela emoção, a gente tem que entender primeiro o que significa capturar. Então, capturar significa aprisionar, significa prender. Então, quando eu sou capturada, eu tô presa, eu estou completamente aprisionada. E é isso que muitas vezes as nossas emoções fazem conosco. Então, entender de onde vem isso é muito importante para que a gente tenha uma boa digestão emocional, como eu falei na live da semana passada, que inclusive está gravada aqui, também lá no meu canal do YouTube, disponível para todas nós podermos ver quantas vezes quisermos. Então, se você conhece alguém que você percebe que vira e mexe está sendo capturado pelos seus estados emocionais, compartilhe aí essa live para ele poder se beneficiar desse conhecimento. Não só agora, mas também depois, quando ela vai ficar aqui gravada também. Então vamos entender, né? Da onde que vem isso? Então o nosso cérebro, ele é trino, não é? A gente tem, assim, uma coisa importante da gente entender, rapidamente eu vou recapitular. Lembra quando eu falo das emoções? Que as emoções surgem, né, de acordo com as interpretações que a gente faz, mas para uma emoção surgir, ela precisa de um estímulo. Existe um estímulo externo que acontece, que desencadeia essa emoção, tá? E o sentimento, né, a diferença entre ela e o sentimento é que o sentimento, ele nada mais é do que a elaboração dessas emoções. Quando eu vou aprendendo a elaborar, a decodificar, a depurar, a entender, a compreender no aqui e agora, eu vou elaborando a emoção e ela vai para um nível chamado sentimento, que é onde o cérebro, o neocórtex funciona, que é onde a capacidade de compreensão e entendimento funciona, que é onde o discernimento necessário que a gente tome atitudes na vida da gente para nos beneficiar acontece. Então é um processo de aprendizado, de maturidade na vida, né? Então tudo começa na concepção. A gente, quando é concebido, a gente precisa ali de um óvulo, que é liberado pela mulher, e um espermatozoide que entra ali, são 300 milhões, e vai a caminho desse óvulo, e vai caminhando ali na trompa de Falópio, e em algum momento ele é fecundado. A partir do momento que ele é fecundado, ele começa a se reproduzir, células se começam a reproduzir até formar a mórula, que é instalada no útero e que é ali que começa o processo embrionário. A gente tem um embrião ali. Esse embrião, ele vai se desenvolvendo até formar um feto. A gente vai nascer daqui a 9 meses, 8 meses, 7 meses, não importa. É nesse momento ali, daqueles primeiros mais ou menos 15 dias, ali de 5 a 15 dias, que a primeira coisa que se forma na gente é uma coisa chamada tronco encefálico. Porque se a gente parar para olhar o cérebro é dividido pelo
tronco encefálico, que é o cérebro reptiliano de sobrevivência. Depois vem o desenvolvimento do sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Por último, é o desenvolvimento do neocórtex, que é onde tem os processos racionais. Então, nesse momento, aonde lá no início, né, no processo embrionário, oi, querida Janete, oi para todo mundo, boa tarde, gente linda. Então é nesse processo, lá no embrião, quando a gente está ali no útero da nossa mãe, já é embrião, que a primeira coisa que se forma é o nosso tronco encefálico. Existe ali uma percepção corporal que vai acontecendo, porque a gente... a célula percebe as coisas e captura essas informações, né, e fica no corpo. Então é ali naquele tronco encefálico que começa tudo. Então como a gente percebe, né, a gente precisa aprender isso para mais na frente agora nós, adultos, né, ou adolescentes, ou jovens, ou idosos, não importa. Quanto mais a gente presta atenção ao que a gente percebe, mais inteligência emocional a gente desenvolve. Mais a gente elabora as emoções e vai para casa dos sentimentos para ter discernimento, para viver uma vida mais satisfatória, né? As decisões serem mais satisfatórias. Então, vamos voltar lá. Então, é nesse momento, o tronco encefálico, ele é a primeira coisa que se forma. E é nessa fase embrionária. Então, aqui o cérebro reptiliano, ele nasce, né? E o cérebro reptiliano é o cérebro da sobrevivência. E como eu falei nas lives anteriores, e todas elas que eu tenho gravado que eu falo sobre emoções, as emoções básicas, medo, tristeza, alegria, raiva e por aí vai, eu gosto sempre de trabalhar com essas quatro, eles estão ali, nesse cérebro reptiliano, porque é o cérebro da sobrevivência. Lembra que uma emoção, ela surge através de um estímulo? É uma sobrevivência. A gente precisa das emoções para sobreviver na vida. Né? Uma pessoa que não tem muita clareza, ou que não tem muita expressão emocional, ela é muito manipulável ou manipulada. Né? Ela fica ali meio que mercê do entorno. Então, essas percepções que são estabelecidas nesse momento do nosso desenvolvimento enquanto ser humano, ali logo no início da nossa formação, no embrião ali, onde está se formando esse tronco encefálico, esse cérebro reptiliano se instala ali, é formado, e aí as primeiras percepções que a gente tem ali, as primeiras experiências que vão nos afetar de diversas formas, vão ser registradas pelo nosso corpo. Então, os nossos comportamentos automáticos, eles vêm daí, desses registros. Então, é a partir do cérebro reptiliano onde tudo começa. E essas percepções, elas começam ali. Então, a primeira vez, a gente experimenta, né, de forma corporal, as primeiras percepções emocionais que a gente está vivendo. Então, a gente já sabe que é através da conexão com a mãe, com tudo que a mãe sente, com tudo que a mãe pensa, com todas as experiências, situações que a mãe vive, né? Isso vai chegar lá naquela percepção sensorial daquele corpinho que está sendo formado. Então o cérebro, ele sempre trabalha, né, para colher informação e também para fornecer recursos para nós. É através do cérebro que a gente vive isso. Então esse primeiro cérebro que é formado, porque ele é trino, o cérebro vem reptiliano, que é o tronco encefálico, o sistema límbico, que é o cérebro emocional, e por último o cérebro racional, que é o neocórtex. Então é nesse período, né, é nesse tronco encefálico que a sobrevivência está ali instalada e que a gente vai trazer essas primeiras experiências, inclusive nossos traumas. Olha a quantidade de registros corporais que ficam ali nesse período da nossa vida e que nós trazemos esses registros para a nossa vida atual. A gente traz para a nossa vida atual. Já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Depois vem o nosso sistema límbico, que ele é formado, aonde está o nosso cérebro emocional, aonde estão ali instaladas as emoções básicas de sobrevivência. Então imagina, né, aquele embrião ali percebendo coisas naquele ambiente, no útero, que muitas vezes pode ser uma percepção de uma ameaça, de uma insegurança, de uma coisa alegre, ou de uma raiva. Então, assim, são as emoções básicas. Essas primeiras experiências estão registradas ali e ficam no nosso corpo, gente. É na célula, fica ali marcado.
Por fim, vem o neocórtex, que é o cérebro do raciocínio lógico, aonde a gente tem a capacidade de pensar e raciocinar. Então, como ele é desenvolvido depois, ele não conhece as emoções, ele não tem conhecimento. Essas informações que vieram antes, na fase embrionária, elas estão ali antes, ele não conhece isso. Então, por isso, muitas questões da nossa vida, a gente não consegue entender de onde vem. A gente não tem uma resposta lógica. A gente muitas vezes não consegue compreender e trazer um significado racional para uma tristeza profunda, muitas vezes, que a gente sente, não sabe de onde vem. E muitas vezes a gente vai trabalhar em processos terapêuticos, sejam eles quais forem, e nesses processos terapêuticos, por mais compreensão e descamar da cebola que você vai buscando, ainda ficam registros ali que a gente não sabe de onde vem. E a gente acha que a gente é maluco. As pessoas acham que nós somos malucos. E é isso que é muito sério de compreender, né? O quanto que a gente precisa compreender de onde vem isso, para a gente poder cada vez mais buscar esse autoconhecimento, para ir trabalhando isso, entende? Trazendo para a nossa razão. Então essas sensações de tristeza, de angústia, muitos medos que a gente não consegue entender de onde que eles vêm, a gente não sabe racionalmente, é algo que você fala, meu Deus, de onde vem isso? Né? E aí muitas vezes a gente vai para determinadas processos de terapias, né, de terapêuticos mesmo, às vezes até de tomar medicações para poder trabalhar isso. E muitas vezes a gente tem uma certa eficácia, em outras entra ano, passa ano e não tem tanta eficácia. Então o que a gente precisa? Aprofundar, porque tem pessoas que determinadas expressões emocionais, ela vai compreender através daquelas experiências que ela vive na vida mesmo. São experiências, são traumas, são registros de vivências que estão ali acontecendo e ok, eu vou lá, trabalho, né, trago uma compreensão e aquilo vai se transformando. Mas tem outras que parece que a gente fica patinando na mesma coisa. Às vezes a gente percebe que tem ainda alguma coisa ali para ser vista, para ser conhecida. Então a gente já está sabendo que essas primeiras experiências, esses primeiros registros emocionais, se dá ali, nessa primeira coisa que se forma, que é o cérebro, que é o tronco encefálico. E esses registros ficam no corpo. E a gente vai revivê-los muitas vezes na nossa vida adulta, posteriormente. Por quê? Porque várias situações são gatilhos para acessar essas memórias. Então a gente vive 30 anos na nossa vida sem ter nenhuma questão em relação a um medo, a uma ansiedade, a uma insegurança. E de repente, a partir dessa idade, acontecem coisas na vida da pessoa que são gatilhos para abrir esses registros que estão lá no corpo. E aí ela começa a se comportar de uma maneira que ela não consegue entender de onde que vem esse comportamento. Você quer ver uma coisa simples? Não é tão simples. Essas ressonâncias magnéticas, essas ressonâncias que a gente tem que fazer, que a gente entra naquele aparelho fechado, quantas vezes a pessoa fez uma ou duas e de repente ela não consegue mais entrar naquele aparelho fechado. Começa a dar um mal-estar, dá uma angústia, dá uma sensação, uma expressão emocional que ela não consegue nem elaborar e nem entender de onde vem. Muitas vezes são dessas memórias que são acessadas, que são, né, essa situação é um gatilho para essas memórias surgirem. Por isso a importância do trabalho, né? Então, esse neocórtex que ele muitas vezes não consegue entender e a gente não entende porque ele não vivenciou aquilo que está ali registrado. Vocês querem ver um exemplo que eu ouvi de uma terapeuta que eu achei fantástico, que ela estava falando sobre isso também? Ela deu o exemplo do WhatsApp, né? Quando a gente entra num grupo de WhatsApp, todas aquelas informações que estão ali antes da nossa entrada, a gente não tem acesso. É isso. Então tudo aquilo que a gente experimentou, tudo aquilo que a gente vivenciou lá no cérebro, lá no tronco encefálico, né, a gente não tem acesso, né? Então o mental, ele não consegue ter respostas, né? Então essas percepções corporais, elas ficam ali registradas e elas impactam nas sensações que a gente tem na vida. E aí isso muitas vezes é registrado ali um modelo, fica ali um registro, um modelo comportamental e a gente vai reproduzir esse modelo comportamental na vida e nas situações da nossa vida, tá? Então essa memória, ela no corpo, ela é ativada por esses estímulos.
Oi, querida amiga Cris, linda você também. Né? Então, como a gente já entendeu, então assim, a gente tem a percepção corporal que acontece ali naquele início da nossa formação no tronco encefálico. Essas percepções emocionais, elas ficam ali registradas, são as emoções básicas e o nosso, que fica ali no nosso cérebro reptiliano, no nosso cérebro emocional. O neocórtex que vem depois, ele muitas vezes não consegue entender de onde que vem essas percepções, essas primeiras experiências, tá? Uma outra coisa importante para a gente entender também, que além disso, a gente também tem esses registros das cargas transgeracionais que a gente carrega, né? Então, os primeiros padrões de comportamento que a gente percebe que a gente tem, né, podem vir desses estados, dessas experiências no embrião, lá no início. Também trazemos essas experiências, né, transgeracionais, como eu venho falando aqui várias vezes. Quantas cargas emocionais, padrões de comportamento, padrões de respostas emocionais a gente carrega da nossa transgeracionalidade. Por quê? Porque a gente tem aqui o óvulo e o espermatozoide que se fundiram à concepção e nos criaram. A gente foi ali, né, gerado. Então a gente tem dentro de nós também, além daquelas percepções todas que eu falei no início da live, a gente também tem essa carga celular dessas informações transgeracionais de todo o nosso sistema do pai e da mãe da gente. Então, muitas vezes, muitos padrões de comportamento, muitas questões de dificuldades da nossa vida, a gente também consegue observar que tem ali nesses padrões transgeracionais. Então, as constelações familiares, por exemplo, elas são excelentes recursos para a gente investigar, né, da onde que vem, quando a gente tem esse olhar sistêmico, da onde vem esses padrões. Muitas vezes a gente faz uma constelação, traz à tona uma dinâmica oculta que está ali no meu sistema, a gente olha de acordo com essas leis que a gente embasa a nossa vida, que são a lei do pertencimento, a lei da ordem da hierarquia, a lei do dar e receber, aquela lei do assentimento, de dizer sim para tudo como foi, compreender que aquela postura do nosso pai e da nossa mãe, por mais que a gente ache que não tem muito a ver conosco, a gente acaba, sem perceber, a gente faz igual, e isso incomoda muito a gente. Então, quando a gente vai negando ou vai julgando os nossos pais, a gente está negando e julgando essa parte que a gente tem dentro dele, dentro de nós, é celular. Fora isso tudo que eu falei, dessas primeiras experiências emocionais que são registradas lá no início da nossa vida, naquele estado embrionário, aonde a gente também forma modelos comportamentais. Então vocês percebem o quanto nós somos complexos? Vocês percebem a importância da gente se trabalhar e buscar esses recursos para que a gente compreenda, traga para o nosso cérebro, para o nosso neocórtex, para a nossa razão, para a gente possa aprender a discernir a nossa vida e poder ter qualidade de vida. A gente não vai estar isento de problemas, isento de desconfortos, a gente não vai estar isento de expressões emocionais. A gente precisa aprender a buscar entender da onde vem isso em nós. Quer seja por esses padrões transgeracionais, quer seja por esses registros desde lá da primeira coisa que é formada quando a gente é concebido e entra lá no útero e começa ali naquele estado embrionário, naqueles 15 primeiros dias de concepção, que o tronco encefálico se forma e ali já começam esses primeiros registros emocionais estarem ali nas células, no corpo, a gente sente no corpo. As sensações são corporais, né? Então como é importante a gente compreender a questão das emoções, como que elas, como eu falei na live passada, para você ter uma boa digestão emocional, aprender sobre as emoções básicas que já são registradas lá dentro do nosso tronco encefálico, lá nas primeiras experiências dentro do útero da nossa mãe, e que a gente só vai ter um entendimento depois, mais tarde, porque mesmo que o neocórtex se forme ali dentro do feto,
né, do embrião, tem o desenvolvimento, cada coisa vai acontecendo de uma vez, mesmo que o neocórtex está ali, essa compreensão das coisas como nós temos agora, ela vai ao longo da vida, desde o momento que eu nasço, passo pela primeira infância, pelo momento todo da infância, entro na puberdade, na adolescência, e o nosso cérebro continua se desenvolvendo, todas as funções cognitivas dele. Mais ou menos aos 24 anos é que todas essas funções estão completamente prontas para usar o máximo da capacidade delas. Então, por isso a importância desse autoconhecimento. E aí, isso não invalida a gente buscar autoconhecimento enquanto criança, enquanto adolescente, porque quanto mais cedo a gente vai aprendendo a entender essas expressões emocionais, como as emoções elas são, quais que elas são, por exemplo, as básicas, como elas funcionam, né? O medo, tristeza, alegria, raiva, pelo menos, saber que elas são reações a esses estímulos que a gente vive na vida e que essas reações podem ser algo que eu estou experimentando aqui agora, mas pode ser algo que eu já trago lá como um padrão, um modelo comportamental que está no meu corpo. E como que eu preciso trazer esse entendimento? O que eu faço com isso? Então, com o estudo e o aprendizado da gerência das emoções, não importa se esse registro foi lá embrionário, lá no tronco encefálico, antes do neocórtex. Importa o que eu faço com isso agora. É o quanto que eu dou lucidez, o quanto que eu trago compreensão para isso agora. É isso que importa, né? Eu fico como? Capturada pela emoção. Se eu não trabalho isso, se eu não busco o entendimento, se eu não busco a compreensão. Muitas vezes a gente não consegue. Eu acredito que sim. Existe hoje uma técnica que nos favorece esse excesso, tá? Que eu vou falar em outra live, vou falar sobre isso, tá? Hoje não. Existe uma técnica hoje também de constelação que a gente consegue acessar esses estados embrionários e poder transformá-los para trazer um entendimento melhor, um equilíbrio melhor na nossa vida, quando a gente vai buscar processos terapêuticos, processos da própria constelação, do entendimento sistêmico transgeracional, e muitas vezes ainda ficam alguns resquícios ali. Então, hoje já é possível a gente ter esse nível de aprofundamento, né? Por exemplo, a técnica do renascimento é uma delas, que ajuda muito a gente a transformar, e a gente vai lá nessas informações. Só que tem outra, depois eu vou falar um pouco mais, tá? Então, assim, o mais importante é, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a gerir as minhas emoções, principalmente. Para eu gerir as minhas emoções, eu tenho que aprender quais são elas, como que elas funcionam, qual é a maneira mais adequada de eu agir. Qual dessas emoções, por exemplo, é aquela que mais é difícil para mim, que mais me impacta, que eu mais tenho dificuldade, e muitas vezes vou usando outras emoções para não entrar em contato, não expressar aquela. Por exemplo, talvez a tristeza seja mais difícil para alguns de vocês, e aí quando vem uma situação que desencadeia a tristeza, automaticamente eu vou botar uma alegria ali, ou eu vou botar um medo ou uma raiva para expressar, porque é uma emoção que é muito difícil e dolorosa para mim. Tem um registro muito profundo. E da onde que vem isso? Muitas vezes pode vir dessas primeiras experiências lá no estado embrionário. E aí, se eu tô percebendo que esta situação na minha vida, ela fica patinando, ela não vai, ela não muda. E aí, muitas vezes, a maioria das pessoas colocam essa responsabilidade fora delas. É mais fácil. Vou tomar esse remédio que eu vou melhorar. Não estou aqui dizendo que não é para tomar remédio, hein? Pelo amor de Deus. Estou dizendo que não é para só isso. A gente vai sim se medicar, muitas vezes é necessário, mas tem que trazer o discernimento e a compreensão para eu poder ressignificar, dar um novo sentido e fazer de maneira diferente, para que aquela situação, aquela experiência, ela se modifique. Eu não fique capturado pelos estados emocionais. Porque quando eu sou capturada, eu sou aprisionada, eu sou presa, eu não tenho autonomia no agir. Não é verdade? Então, muitas vezes as emoções nos capturam sim, porque a gente permite essa captura, porque as pessoas não têm o hábito, né, de autoconhecimento e de buscar um entendimento e uma compreensão da gerência das emoções, né, que é uma coisa básica. Então, a partir do momento que eu vou buscando compreender as minhas expressões emocionais, a reação emocional que eu tenho diante de determinadas situações, eu vou me autorresponsabilizando
por esses comportamentos e tenho uma grande oportunidade na vida de transformar isso em mim. Sabe aquelas pessoas, muitas vezes a gente conhece pessoas, esqueci de pegar água hoje, sabe aquelas pessoas que a gente conhece assim que determinadas situações que surgem na vida, elas são altamente reativas de forma agressiva, elas respondem de um tom agressivo, elas falam e elas meio que, é como se elas estivessem assim o tempo todo no modo de sobrevivência. É como se tudo ao redor ameaçasse a pessoa. E aí, na ameaça, a gente foge, a gente ataca ou a gente paralisa. No caso, esse exemplo da reatividade da agressão é o ataque. Então eu tenho que atacar. Só que a pessoa não consegue perceber que ela faz isso de maneira automática. E aí as relações começam a ter vários tipos de dificuldades e a própria pessoa que faz isso, ela vai colocando responsabilidades disso fora. Muitas vezes, né, nos estados econômicos, políticos e relacionais e etc. Ao redor é o problema. Ela não. E ela precisa entender que as reações emocionais dela pertencem a ela. Porque é a forma como ela está lendo, interpretando aquele estímulo que está acontecendo ali, aquela situação que está acontecendo ali, aquela experiência ali que ela está vivendo, a maneira emocional, a expressão emocional que surge é dela, tem a ver com ela, tem a ver com os registros dela, com os conteúdos dela. Porque se o outro está ali, por exemplo, né, eu vi nas redes sociais recentemente um vídeo que mostrou um congestionamento na Barra da Tijuca e 2 carros pararam, 2 senhores de cabelo branco, desceram do carro, um com uma coisa na mão que eu não consegui identificar, que eu fiquei tão impressionada com a atitude, carros bons, você espera que sejam pessoas que tenham um pouco de entendimento, discernimento, que não sejam tão ignorantes de ignorar as boas condutas da sociedade, né? E aí começaram a discutir e bater, e eles começaram a bater um no outro, a agredir fisicamente. E ali eles estavam atacando um ao outro e tentando se proteger de algo que não tem nada a ver com aquela situação. Aquela situação foi um gatilho de questões internas dessas pessoas, desses 2 homens, né? E aí você vê o quanto as pessoas estão adoecidas, o quanto as pessoas estão desequilibradas, né? Já não basta todo o entorno complicado que a gente vive, o como a gente lida com isso precisa ser trabalhado, senão eu vou ser capturada pelas emoções, por esses estados emocionais. E quando eu sou capturada, eu fico presa, aprisionada, eu não tenho autonomia de agir, né? Não é verdade? Uma pessoa que vai presa, ela não faz o que ela quer na hora que ela quer. Uma pessoa que está capturada, que está aprisionada, ela não faz o que ela quer na hora que ela quer, né? Então as emoções, elas têm esse papel, elas fazem isso conosco de uma maneira exemplar e de uma maneira automática. Por quê? Porque esses registros estão lá nas nossas células, no nosso corpo. E se eu não trago para o meu entendimento, se eu não trago para a minha compreensão, através desses processos terapêuticos de autoconhecimento, que nós temos vários, né? Fica difícil da gente poder mudar, da gente poder se transformar, da gente poder ressignificar, dar um novo sentido para essas expressões emocionais, para essas respostas que eu estou dando na minha vida, que não estão sendo satisfatórias, que, por exemplo, eu não estou tendo uma boa digestão emocional. Tá ali ficando aquela embolada, parece que eu vou vomitar, vem na garganta, desce, muitas vezes tá ânsia de vômito. Muitas vezes você fica ali com aquele negócio que eu esqueci o nome, né? E aí é assim as emoções, elas vão funcionando e se expressando. E essa percepção, ela vem no corpo. O corpo, ele responde. O corpo sinaliza. Hello! Tem algo que você precisa olhar. Tem algo que você precisa entender, compreender, para que você possa, com autorresponsabilidade, modificar algo em você. É óbvio também, gente, que muitas vezes quando a gente se modifica, a gente ressignifica muitas das nossas ações, o outro também faz isso. Só que muitas vezes não. Muitas vezes o outro continua sendo o outro do jeito que ele é. E aí a gente não pode fazer muitas coisas. A gente pode continuar
para o nosso processo de transformação. Então vocês percebem o quanto complexo nós somos, o quão complexo é o entendimento e a compreensão das expressões emocionais, o quão importante é a gente aprender para não ser capturado pelas nossas emoções. E isso tudo, como base, é o autoconhecimento, né? Que muita gente foge que nem um desesperador, um desespero. E aí, quanto mais eu fujo, quanto mais eu nego, quanto mais eu não quero ver, mais aquilo vai tomando conta de mim. Mais aquilo vai tendo um impacto na minha vida que eu vou uma hora, vou ficar aprisionada, amarrada, presa nesse estado emocional. E aí tudo vai por água abaixo, a vida vai ficar um cocô, vai ficar horrível. Né? E a gente fala, minha vida tá um cocô, minha vida tá horrível, nada dá certo. Aí fica naquele estado de vítima, né? E não quer olhar o que eu preciso entender, o que eu preciso compreender, qual é a minha parte nisso tudo. Ela é gigante. A nossa parte é gigante. Em relação às expressões emocionais, em relação às nossas emoções, aquilo que eu sinto é de minha responsabilidade. O externo, que é o estímulo, ele vai acontecer independente da minha vontade. Mas como eu lido, eu preciso aprender. Quando eu percebo que aquela resposta emocional não está sendo satisfatória, ela vem de um conteúdo que é meu. Ela vem de um registro de uma experiência que é minha. Somente minha. E isso que é importante. Né? A gente libera papai, mamãe, transgeracionalidade, a gente vai liberando, vai constelar, por exemplo, para poder entender e compreender essas dinâmicas e ir se liberando e ressignificando e vendo as coisas de um outro lugar, de um lugar mais maduro, de um lugar de autorresponsabilidade, de um lugar de gerência de emoção, para eu não ser capturada. E toda vez que eu perceber que eu estou sendo capturada, mais uma vez eu vou buscar esse entendimento. E é isso que faz com que a gente tenha mais saúde, mais equilíbrio, mais bem-estar na vida. Então esse é o recado de hoje, gente. É assim que a gente é capturado pelas emoções. Quando a gente não busca compreender que... E olha o que eu trouxe hoje para vocês. Eu trouxe essa informação preciosa do quanto que esses registros acontecem, no primeiro momento, lá enquanto eu sou um embrião. Lá no tronco encefálico, que é o primeiro cérebro a se formar, o cérebro reptiliano da sobrevivência. Logo após, o cérebro emocional do sistema límbico, onde tem as emoções ali instaladas. E por último, o neocórtex, a razão, o entendimento, a compreensão. E olha como que a gente vem reproduzindo isso na nossa vida, fora essas informações transgeracionais também que a gente carrega. Então, a minha dica de sempre é: busquem o autoconhecimento. Busquem compreender em vocês esses processos, para que vocês possam gerenciar a vida de vocês, né, de uma maneira que vocês consigam ter mais bem-estar. Obrigada, querida, linda Maria da Luz. Vocês são maravilhosos de estarem aqui. Então, esta é a dica de hoje, nesta terça-feira aqui. Semana que vem temos mais live. Quem quiser pegar a live desde o início, que entrou depois, ela vai ficar gravada aqui. E também, mais tarde, eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Ah, minha querida amiga Cris, amanhã estarei aí. Minha amiga que cuida de mim nas terapias integrativas, que me deixa maravilhosa. E eu fazendo as besteiras, ela me deixa maravilhosa. Amanhã estarei aí. Minha irmã linda, maravilhosa, também está aí. Maravilha. Então é isso, queridos. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Então compartilhem a live com quem vocês acham que possam se beneficiar. E daqui a pouco vai ter lá no canal do YouTube também. E até semana que vem. Tchau, gente. Terça ao meio-dia. Gratidão por vocês estarem aqui.